Bom dia, Vera. Bom dia a todos que nos acompanham, seja pela TV Câmara, seja pelo nosso canal no YouTube. De fato, a articulação não para, nem durante a noite. A contagem de votos é algo fundamental. Os líderes partidários, principalmente, ficam batendo listas, verificando, reiterando dúvidas, ligando para aqueles parlamentares que ainda não foram definitivos na sua posição. E o tempo inteiro essa contagem, que é feita também, em parte, pela imprensa, é feita pela oposição, pelos partidos que são favoráveis à matéria, e o tempo inteiro conversando. Mas essa reunião de logo mais dos líderes é mais para discutir procedimento, já que tudo que podia ser feito para discutir efetivamente o mérito já foi discutido. É bom a gente esclarecer, inclusive, para quem está nos acompanhando agora, por que essa votação já não começa agora, de manhã, já que tem sessão? Porque o regimento estabelece que você precisa de 2 sessões do plenário de interstício, ou seja, de prazo, entre a aprovação lá na comissão especial e o início da votação no plenário. Então, hoje de manhã ocorre uma sessão para contar esse prazo, já tivemos a sessão no dia de ontem e a partir das 2 horas da tarde tem uma nova sessão, aí sim, para botar a matéria em pauta. E a perspectiva é que, diante do anúncio da oposição de que vai realmente fazer obstrução, usar todos os artifícios regimentais possíveis para postergar, para tentar impedir a votação, é que hoje se alcance a votação do texto base, do relatório, né, o texto base, ressalvados aí os destaques, que são votados separadamente. É bom até a gente não confundir, porque existe um tipo de destaque chamado destaque de votação em separado, mas todos os destaques de bancadas são votados separadamente. E aí a gente sabe que são pelo menos 9 destaques, porque a oposição já garantiu que vai fazer uso de todos os seus destaques. E aí as bancadas têm um número definido de bancadas pequenas de destaques, bancadas pequenas têm 1 destaque, bancadas maiores têm 2, o máximo de destaque são 3 por bancada. A gente já sabe que pelo menos 9 destaques vão ser apresentados, inclusive quem apresenta, quem não apresenta, por que apresenta, deve ser objeto dessa reunião dos líderes daqui a pouco. E a gente, inclusive, eu saio daqui do Salão Verde, desço um lance de escada, estou ali na sala da reunião dos líderes partidários para a gente também acompanhar o resultado dessa reunião. Mas para a gente já falar das perspectivas de votação, especialmente de cada um dos lados, os deputados que são favoráveis à matéria e os deputados que são contrários, nós convidamos 2 parlamentares, coincidentemente, 2 Paulos, coincidentemente, 2 representantes do Rio de Janeiro, e os 2 também cariocas. À minha direita, deputado Paulo Ganimi, à minha direita, acho que no vídeo é diferente, mas à minha direita, deputado Paulo Ganimi, que é do Novo, e à minha esquerda, o deputado Paulo Ramos, que é do PDT, e aí também a definição ideológica dos 2 ficou um pouco representada aqui. Eu vou começar pelo deputado Paulo Ramos, porque o deputado Paulo Ramos é representante da oposição, né, do PDT, e uma pergunta que se faz agora é, com esse número relativamente reduzido de destaques, apenas 9, e o grupo sendo contrário à matéria, e diante de uma perspectiva de maioria a favor da matéria, o que é prioridade para a oposição mexer para tentar, digamos assim, reduzir os danos que eles acreditam que existam na proposta? Deputado Paulo Ramos, muito obrigado por vir conversar conosco. Qual que é a prioridade ou as prioridades de modificação, levando em consideração que a oposição ainda tem a esperança de fazer com que não se alcance os 308 votos necessários, né? Bom, em primeiro lugar, dizer que a estrondosa vaia que o presidente da República recebeu no Maracanã, muito maior do que a vaia que ele já tinha recebido lá no Mineirão, demonstra que a sociedade já compreendeu a perniciosidade, a perversidade desta reforma contra os trabalhadores do campo e da cidade, contra os servidores públicos de todos os poderes e de todas as unidades da federação. É uma espécie de crime. É por isso que estão tentando empurrar goela abaixo a votação aqui na Câmara. É um absurdo uma matéria tão importante ser votada com esta velocidade. A Constituição merece até mais respeito. O debate deveria ser muito mais aprofundado, mas eles temem a opinião pública. E é exatamente por isso que o Poder Executivo está criando compensações para os deputados que se inclinam a votar favoravelmente a esta reforma.
são as emendas parlamentares, para que os parlamentares possam fazer média nos municípios ou nos seus redutos. Então, o PDT, junto com a oposição, vota contra essa reforma. E vamos analisar quais são os destaques mais prioritários. Vamos ver, vai ser na reunião de líderes, que são muitas as prioridades, porque o ideal seria transferir esta votação para o segundo semestre, para que não há uma entidade representativa nenhuma de trabalhadores nem de servidores públicos que apoie esta reforma. Os agentes da segurança, policiais federais, policiais rodoviários, policiais civis, gritaram aqui chamando o presidente de traidor. Então, eu não consigo entender. Esta reforma, se for votada, não vai representar uma vitória do parlamento, como disse o presidente da Casa. Pode ser uma vitória para aqueles que votarem a favor, mas é uma derrota do povo brasileiro. Daqui a pouco eu vou conversar com o senhor para a gente detalhar, né, dessas 9 emendas, quais são as que podem ter prioridade. Converso com o deputado Paulo Ganimi agora, que é do Partido Novo, partido que não é da base do governo, mas tem votado com o governo em muitas ocasiões, tem confluência com o governo em muitas ocasiões, e a maior confluência, sem sombra de dúvida, hoje é a reforma da Previdência, partido que tem anunciado apoio. Mesmo assim, é importante que a gente deixe claro, o Novo também tem as suas observações, as suas críticas, as suas propostas de alteração. O Novo vai fazer uso de um destaque para fazer essas modificações. Havia um pedido do governo para que esses partidos favoráveis não fizessem uso dos destaques para que não atrasasse ou complicasse ainda mais a votação. Qual que é a posição do Novo? Bom, sem dúvida nenhuma, como você falou, a gente é a favor da reforma desde o seu início. Na verdade, antes mesmo da eleição, o Novo já defendia a necessidade de uma reforma da Previdência para garantir o ajuste fiscal e não só isso, a previdência das pessoas que ainda não se aposentaram, futuras como eu e como em especial as crianças, os jovens que ainda nem nasceram. Então a reforma da Previdência é essencial e a gente tem que ter coragem de aprovar. E eu vejo um Brasil muito diferente daquilo que foi falado pelo meu colega aqui, porque o Brasil que eu vejo foi às ruas para manifestar apoio à reforma da Previdência. Eu acho que nunca na história do país e nem do mundo, talvez, a gente tenha visto a população indo a favor, manifestar, pedindo pela reforma da Previdência, porque sem essa reforma o Brasil não volta a crescer. E a gente tem que lembrar que a gente tem 13 ou 14 milhões de desempregados, fora, se a gente somar com aqueles que não estão mais procurando emprego, aqueles que estão no subemprego, em atividades informais, a gente chega a 40 milhões de brasileiros que clamam por essa reforma, sem falar daqueles que querem melhores condições, melhores empregos. Então é essencial que essa reforma seja aprovada. A gente vai trabalhar aqui até domingo, se for necessário, acabar com o recesso que for para aprovar essa reforma da Previdência. Não vai ter obstrução que vai impedir a gente de aprovar, porque a gente precisa fazer isso, é fundamental. O Brasil precisa dessa reforma, o povo brasileiro quer essa reforma. E reforma da Previdência sempre vai ser sacrificante. As categorias têm que entender isso. Então, as categorias, as poucas categorias que estão vindo aqui reclamar, são aquelas que não querem perder algum benefício que tem. E é natural, é saudável esse debate. E tivemos, sim, muito debate. Sem esquecer que a gente está debatendo a reforma da Previdência desde o governo Temer. E foi aprovado na comissão também no governo Temer. Então, a gente não é um debate recente. E mesmo aqui, a gente teve todas as audiências públicas necessárias. O debate está sendo bem amplo. Quanto ao Novo, a bancada do Novo ficou reunida ontem até de noite, até quase 11 horas da noite, discutindo justamente se apresentaríamos ou não um destaque. A gente vai apresentar sim, quer dizer, na verdade a gente vai correr atrás. O destaque que a gente quer apresentar, que é para incluir estados e municípios, é um destaque complexo que precisa do apoio de pelo menos 52 parlamentares ou líderes que representem 52 parlamentares. Então deputados no caso, né? Então a gente vai correr atrás, que é justamente para voltar os estados e municípios, que eu acho que é algo que todo mundo quer. A dificuldade é conseguir o apoio de todo mundo. Então vamos correr atrás para conseguir hoje essas 52 assinaturas, para depois ir para voto, e indo para voto a gente tem a confiança que os parlamentares vão ser, sim, responsáveis, porque o problema do déficit da Previdência não é só aqui na União. E com essa reforma que a gente está aprovando, que é uma reforma muito boa, não é a reforma que a gente gostaria de uma reforma ainda mais intensa, mais agressiva, que igualasse ainda mais ainda as categorias, que acabasse de vez com os privilégios, mas ela vai sim, no bom sentido, uma reforma muito boa, na ordem de 1 trilhão, que é o que o governo precisa e pedia, mas também que o Brasil precisa. Então a gente está sim confiante que essa reforma vai ser aprovada. Vamos tentar
incluir de volta os estados e municípios, que inclusive o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tinha falado lá no início na discussão das comissões, que ele também tentaria fazer isso. Então a gente está indo no sentido que todo mundo entende que é o ideal. E conseguindo isso, a gente vai votar também os estados e municípios. Mas se não der, vamos aprovar essa reforma do jeito que dá. Sobre isso que o deputado Paulo Ganimi acabou de falar, é importante lembrar que a proposta que veio do governo trazia no seu texto a inclusão de estados e municípios, ou seja, seria uma proposta abrangente, inclusive algo diferente do que aconteceu nas outras reformas previdenciárias, que se deixava a matéria previdenciária para estados e municípios se regularem, só que no relatório estados e municípios foram retirados, a exemplo do que aconteceu já no passado com as outras reformas da Previdência, principalmente por conta da dificuldade que alguns parlamentares tinham de enfrentar uma matéria que vai gerar, né, algum desgaste e, ao mesmo tempo que traziam esse desgaste para si no âmbito federal, livravam deputados estaduais e governadores desse desgaste nas suas bases. Os deputados avaliam que é preciso dividir, né, esse desgaste entre as duas esferas, a federal e a estadual. Mas eu vou perguntar para o deputado Paulo Ramos voltar à questão das prioridades, porque pelo menos na fase das comissões, mais uma vez a oposição apresentou 9 destaques, mas tinha muito claro ali quais eram as suas prioridades. Haviam 2 prioridades, uma muito forte, que era em relação à forma de cálculo. Hoje, desse 1 trilhão que o governo pretende economizar com a reforma da Previdência, aproximadamente 70%, 700 bilhões em 10 anos, vem da regra de cálculo na aposentadoria geral, que está transformando pegando todos os salários para colocar na média e não retirando os 20% menores salários. Essa continua sendo a prioridade e por quê? E aproveito para emendar com uma segunda pergunta. Por que o senhor vê tão pouca mobilização de rua contrária à reforma da Previdência, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na reforma da Previdência encaminhada pelo governo Temer? Isso não expressa a verdade. Houve contundentes manifestações e permanentes manifestações contra a reforma da Previdência. Nos aeroportos, em todos os lugares e aqui. Aqui na Câmara, eu me lembrei, eu nunca vi essa Câmara tão frequentada quanto vi na Assembleia Nacional Constituinte. A presença aqui tem sido muito expressiva. As manifestações que dizem que são favoráveis nas ruas são manifestações gerais, não são manifestações específicas. Quem é que nessas manifestações para o governo, quem é que está carregando placa defendendo a reforma da Previdência? Devem ser aqueles servidores, especialmente da área militar, os mais bem atendidos. Nem todos os militares, praças nas Forças Armadas, aqueles que são mais jovens, estão iniciando, estão com 5, 10 anos de serviço, praças aposentados. Não há unanimidade nas Forças Armadas, mas ela precisa identificar quem carrega aquelas placas. Representa o quê? Representa quem? Porque aqui todas as representações sindicais, todas, sem nenhuma exceção. Aliás, no 1º de maio foi a primeira vez que as centrais sindicais fizeram um ato conjunto. Nenhuma divergência. De servidores públicos, nenhuma entidade. Então, são vários os pontos que devem ser enfrentados. Esse rolo compressor, porque é um rolo compressor, uma desmoralização para o próprio Poder Legislativo. Votar em menos de uma semana, no plenário, uma matéria dessa complexidade, com a repercussão que tem para os menos favorecidos. Imaginar que 850 bilhões de economia sobre quem ganha até 3 salários mínimos. Isto é, assim, um crime, uma afronta. Agora, questão dos professores e professoras, questão dos policiais, dos agentes de segurança, que estiveram aqui, inspetores penitenciários, policiais civis, policiais rodoviários federais, policiais federais, os oficiais de justiça, o pessoal socioeducativo. A reação é muito grande e eles dizem que é um remédio amargo. Mas é amargo para quem? É amargo para os bancos? É amargo para os grandes salários? É amargo para aqueles que nem dependem da Previdência, que nem contribuem para nada, que nunca foram servidores públicos, nunca trabalharam com carteira assinada, como é o caso do ministro Paulo Guedes. E nós temos outros
Então, o resultado desta reforma, apregoado agora, é o mesmo resultado que eles apregoaram quando da votação da reforma trabalhista. A mentira de ontem representa o testemunho da mentira de ontem. Não gerou mais empregos, não gerou nada, ao contrário, o arroxo salarial, a má distribuição da renda. Penalho, o Brasil tem estado ao longo das últimas décadas dentre as maiores economias do mundo, mas é também visto como campeão mundial de má distribuição da renda. Qual é o poder de compra de um salário mínimo? Qual é o poder de compra de 2 salários mínimos? O salário mínimo hoje é inconstitucional, que a Constituição diz o que deve ser realizado com um salário mínimo. Imaginar que eles querem voltar ao tempo antigo, pensão 60%, mais 10% por dependente. Isso é um crime. O Brasil não é um país igual. Nós temos diferenças regionais. Aumentar tempo de contribuição, aumentar a idade. Deixa eu passar a palavra um pouquinho também para o deputado. Só para concluir. Derrotados minimamente saiu o ministro Paulo Guedes, com o regime de capitalização, que eles ainda vão trazer de volta. O regime de capitalização era um escândalo tão grande que não se sustentou de início, mas representa que o governo tem interesse de beneficiar o grande capital industrial, o grande capital financeiro, em detrimento da sofrida classe trabalhadora e do sofrido servidor público. Deixa eu aproveitar então para falar de capitalização também com o deputado Paulo Ganimi, porque o Partido Novo talvez tenha sido o maior defensor, ajeitar um pouquinho a gravata aqui, o maior defensor da permanência da capitalização e tem falado agora da reapresentação da capitalização como projeto de lei. Mas antes disso, antes de falarmos de capitalização mencionada, o deputado Paulo Ramos também mencionou algo muito importante, que é a contundência do lobby dos profissionais de segurança aqui dentro, tem sido o lobby mais organizado e que tudo indica vai ser assim, um grande ponto de atrito, principalmente porque se os policiais conseguirem alguma coisa, já a partido sinalizando que vão também conceder tratamento diferenciado aos professores. Gostaria que o senhor analisasse esse quadro. Pois é, nós do Novo fomos os únicos na comissão especial que votamos contra qualquer mexida na reforma, no texto, que garantisse benefícios além para qualquer categoria, inclusive para a categoria rural. Né? A gente teve o último destaque 17, na comissão, que era para dar isenção ou para manter a isenção para quem exporta, em especial os empresários da área rural. Então, o Novo foi contra todos, inclusive para policiais, para policiais militares, civis. Mas lembrando agora também que, caso seja mantido fora da PEC os estados e municípios, a discussão sobre policial militar e policial civil não faz sentido nenhum, assim como guardas municipais, porque isso está fora da PEC. Se voltar, a discussão faz sentido. A gente é super a favor de valorização dessas categorias, como dos professores também. Mas a gente tem que lembrar que agora a gente está falando de um momento em que o Brasil está quebrado. E eu acho que é bacana que a gente comece a perceber aqui o que cada um está defendendo. Enquanto que tem gente que está defendendo aqueles que têm alta representatividade aqui, que tem sindicatos fortes, como os policiais, como os professores e os outros sindicatos, a gente está defendendo aqueles que não têm representatividade, os mais pobres do Brasil, aqueles que não têm condição de vir aqui até Brasília para ficar fazendo lobby, para ficar fazendo pressão. São esses os que mais precisam dessa reforma. E esses não têm voz, não. Esses, no máximo, vão às ruas para manifestar, sim. E manifestam com cartazes pró-reforma da Previdência, manifestam nas redes sociais. Então, o brasileiro médio, ele precisa dessa reforma. Lembrando que 50% da população brasileira ganha menos de um salário mínimo, 66% ganham até 2 salários mínimos e 80% até 3. Então essa reforma é para eles e não para aqueles que têm alta representatividade aqui na Câmara. Quanto à capitalização, eu acho que ela é fundamental, não só para garantir a perenidade da Previdência no longo prazo, o modelo de repartição, que é o modelo atual, em que as gerações atuais garantem a previdência daqueles que estão aposentados, ele está falido, não dá mais. A característica demográfica do Brasil está mudando. Então a gente precisa de um modelo em que a gente garanta a nossa
própria Previdência. Os sistemas privados de Previdência Complementar já migraram desse sistema de repartição para o modelo de capitalização. A gente está fazendo isso há 15 anos atrás, a gente está atrasado. E se a gente olha a pirâmide etária brasileira, a gente está vendo que a pirâmide, que era uma pirâmide, está virando uma pirâmide invertida. Então, sem esse modelo de capitalização, a gente não vai conseguir. E, além disso, a capitalização tem um outro ganho muito forte para a economia como um todo. Tanto na questão de garantir uma poupança, e essa poupança, ela ajuda também, entre outras coisas, a reduzir a taxa de juros no Brasil, porque a taxa de poupança no Brasil é muito baixa, e esse é um dos fatores que faz com que os juros que a gente paga no cartão de crédito, no cheque especial, naquele financiamento da geladeira ou da casa própria, ele é um juro muito alto. E justamente por quê? Porque a gente tem, entre outras coisas, não é só isso, é claro, uma taxa de poupança baixa. E essa capitalização ajudaria nisso. Fora que a capitalização também melhoraria a educação financeira do brasileiro. Porque o brasileiro não tem a educação, não tem o hábito de poupar, de pensar que ele é que tem que garantir a própria aposentadoria. A gente tem que mudar isso. O brasileiro não pode ficar achando que o Estado, que o governo é o garantidor de tudo e quando a gente estiver velhinho a gente vai contar com o Estado para tudo. Não, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que ser responsável pelos nossos atos, a gente tem que ser responsável, nós temos que ser responsáveis pelo nosso futuro. Então o modelo de capitalização ajuda isso, porque você vai ver ali todo mês quanto você tem guardado ali para você garantir o seu futuro. Então, acho que a capitalização ela tem várias vantagens. Não vai voltar agora nessa PEC, mas a gente tem não só o compromisso do presidente Rodrigo Maia, mas também um entendimento comum que a gente vai apresentar uma outra PEC, ou novo, outro partido, não importa. O importante é que a capitalização volte a debate e, quem sabe, a gente consiga aprovar essa capitalização no segundo semestre ainda. Perfeito. Bom, a gente tem tempo para umas considerações finais muito rápidas pelos dois lados, mas eu deixo uma pergunta no ar para essas considerações finais. A proposta foi enviada com a promessa de redução de privilégios. Isso aconteceu, deputado Paulo Ramos? Depois eu passo a mesma pergunta para o deputado Paulo Ganimi. Não só não houve redução de privilégio, como houve um massacre em relação àqueles que experimentam os piores salários. A capitalização deles eliminava a contribuição patronal, demonstrando claramente que o objetivo não é o trabalhador. Eles querem eliminar a solidariedade. Significa, assim, uma confissão. Como é que é uma capitalização e não tem a contribuição patronal? Para dar só esse mínimo exemplo. E a gestão dos bancos. Já houve capitalização no Brasil. Hoje já houve reformas. A partir de 2013, já é calculado em cima dos 5 salários mínimos. Depois tem a contribuição adicional. Mas a gestão é pública. Onde está o GBUX? Onde está o Mongeral? Isso já houve no Brasil. Eles querem, ao contrário, entregar esses recursos para os agentes financeiros que estão aí tendo grandes lucros. Esta reforma da Previdência é criminosa. Não vai gerar emprego, como não gerou a reforma trabalhista. Eles não têm coragem, em praça pública, de defender a reforma da Previdência. Vai numa manifestação de trabalhadores, vai lá dizer que defende, não tem coragem, porque vão ser vaiados e vão ser chamados de traidores, como foi vaiado o presidente da República e como foi chamado de traidor. Bom, deputado Paulo Ganimi, a reforma está acabando com privilégios? Acabando não está. Agora, reduzindo está. Por exemplo, os próprios políticos, né? A reforma ela não acaba para os atuais, mas ela acaba para os futuros políticos. Não tem mais previdência especial para deputado e senador. Isso já é um grande avanço. E para os servidores públicos, a gente tem que lembrar que boa parte deles já não tem mais aquela previdência que garante integralidade e paridade, mas ela garante que aqueles que ainda estão, ou mesmo os que não estão mais nesse sistema, vão pagar acima do teto do INSS um valor considerável, até chegando a 22%, se chegar até o teto do funcionalismo público. Então, a gente tem que entender o seguinte: ela não acaba com privilégio, gostaríamos que acabasse, mas a reforma atual, ela garante uma redução desses privilégios. E com relação à capitalização, eu não sei qual texto fala que vai acabar com a contribuição patronal e tudo mais, porque o texto da capitalização não chegou. O que a gente tinha na PEC, é importante falar, é a possibilidade de um sistema de capitalização que seria tratado depois através de lei complementar. Então, não existia um texto para a gente debater tecnicamente como seria esse modelo de capitalização. Então, se teria ou não contribuição patronal, isso não estava garantido. Tinha, sim, falas do ministro Paulo Guedes e tudo mais, mas o texto mesmo da PEC não existia nenhum detalhe sobre o sistema de capitalização.
Bom, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez os dois Paulos, o deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, deputado Paulo Ganimi, do Novo, também do Rio de Janeiro, dando aqui uma prévia do que vai ser esse debate logo mais no plenário Ulisses Guimarães. E eu aproveito então para te convidar, afinal de contas, seu futuro está em discussão, é muito importante para saber o que lhe afeta, mas importante também para conhecer os processos políticos de construção dos consensos, de respeito aos dissensos. Uma votação como essa, uma discussão como essa, acaba sendo uma grande aula intensiva de cidadania. Daqui a pouco eu volto de um outro ponto, exatamente daqui de baixo, no andar de baixo, onde está a sala de reunião do Colégio de Líderes, onde já começou a reunião do Colégio de Líderes para discutir como vai ser a votação logo mais a partir das 2 horas. E se já tiver novidade, a gente traz de lá. Vera.